Que possamos no dia de hoje e sempre estarmos atentos e fortes. É isso. Estamos lá. Eu sou Patrícia Teixeira, psicoterapeuta junguiana, docente do Instituto Freedom. Sou também diretora da companhia Coexistir de Teatro, no qual nós pesquisamos já há alguns anos saúde mental, feminismos e luta antimanicomial. Trabalhei no CAPES Itaim durante alguns anos e também durante 14 anos na penitenciária feminina da capital. Hoje é um dia muito importante, dia 18 de maio. Há exatos 25 anos, o Brasil deu um passo que não foi apenas jurídico, mas profundamente ético e civilizatório. A promulgação da Lei da Reforma Psiquiátrica 10.216 de 2001 não apenas reorganizou o serviço de saúde, ela inaugurou um novo contrato social. Ela nos convocou a um deslocamento fundamental, o reconhecimento de que o cuidado em saúde mental só é legítimo se acontecer em liberdade. Falar disso hoje aqui no Instituto Freedom é reafirmar que a dignidade, os direitos e a singularidade de cada sujeito não são negociáveis. Nunca. Ao longo da nossa história, o manicômio não foi apenas um conjunto de paredes e grades, é a forma que o Estado se relaciona com a sociedade. Ele foi e é, acima de tudo, um dispositivo de silenciamento. Por muito tempo, a sociedade utilizou o confinamento para lidar com aquilo que ela não conseguia compreender ou controlar. Corpos, vozes e modo de existência que fugiam às normas produtivo e comportamental foram sistematicamente apagados. Nomeou-se como loucura tudo aquilo que desafiava as convenções, transformando a diferença em periculosidade e o sofrimento em exclusão. Nesse cenário de exclusão, precisamos lançar um olhar atento às interseccionalidades. O confinamento, seja ele concreto ou simbólico, nunca foi neutro. Ele sempre teve alvo certo: a população pobre, as pessoas negras, a comunidade LGBTQIAPN+, e de forma muito latente, as mulheres. É imperativo falarmos sobre como a feminilidade e a sexualidade feminina foram historicamente capturadas pelo discurso patologizante. Muitas mulheres foram silenciadas em instituições totais, não por estarem doentes, mas por exercerem sua autonomia, por expressarem seus desejos ou por não se curvarem aos papéis sociais impostos. Os seus desejos muitas vezes são lidos como sintomas a serem corrigidos sobre a égide do desvio. Portanto, a luta antimanicomial é também uma luta feminista. É a luta pelo direito de habitar o próprio corpo e os próprios desejos sem o medo do estigma ou do apagamento. Hoje, expandir o debate sobre a luta antimanicomial significa compreender que o manicômio sobrevive no preconceito cotidiano e na redução do sujeito a um diagnóstico. Quando olhamos para um usuário da saúde mental e enxergamos apenas um CID, estamos erguendo um muro invisível que impede a escuta. O cuidado ético exige o inverso, exige acolhimento e o compromisso radical com a diferença. Não podemos permitir que o diagnóstico se torne um destino ou uma marca de exclusão definitiva. Desconstruir a ideia da loucura como algo a ser trancado é afirmar que nenhum ser humano pode ser reduzido a um estigma. A diversidade humana habita espectros complexos e a saúde mental deve ser o campo que sustenta essas existências, em vez de moldá-las à força. A inclusão real não acontece apenas na ausência de muros, mas na presença de direitos, de acesso à cultura, ao trabalho, ao lazer e principalmente ao direito de ter voz, de ter espaço, de acontecer. Ao olharmos para o futuro, o desafio que se apresenta é o de fortalecer uma rede de cuidados que seja territorial, que esteja na cidade, nas ruas, no encontro com o outro. O cuidado em liberdade é o cuidado que aposta na vida. É entender que a crise faz parte da existência humana e que ela pede por presença e vínculo, nunca por isolamento e silenciamento.
Encerrar o ciclo dos manicômios físicos e mentais é um exercício diário de vigilância ética. É o compromisso de garantir que a singularidade de cada sujeito seja respeitada em sua totalidade. Que este dia de hoje, 18 de maio, nos lembre que a liberdade é também terapêutica e que não há saúde mental sem democracia, sem justiça social e sem o respeito absoluto à diversidade de ser e de sentir. Pois, como afirma a nossa luta por uma sociedade sem manicômios, porque a liberdade é o melhor cuidado. Que possamos, no dia de hoje e sempre, estarmos atentos e fortes. É isso. Estamos lá.